Olá, a partir de 2026, os produtores de gás natural terão que arcar com um mandato obrigatório de compra de biometano no Brasil. Mas como estruturar esse mercado em meio a tantos desafios? Hoje vamos conversar sobre os caminhos para a precificação do biometano no Brasil, a molécula verde e a nova dinâmica no mercado de gás. Eu sou Betina Moura, sou editora do Argus Brasil Gas Markets. Estou aqui com a Rebeca Gompertz, que é a nossa especialista em biometano, e o Lucas Bocchinin, gerente de desenvolvimento de negócios da Argus. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Muitíssimo obrigado. Eu queria começar pelo começo. Rebeca, o que a gente já sabe sobre o mandato do biometano aprovado na Lei do Combustível do Futuro e quais os pontos que ainda estão pendentes, em aberto? Bom, Betina, o mandato ele estabelece a compra de uma porcentagem de biometano pelos produtores e importadores de gás natural no Brasil, que vai sendo revisada anualmente pelo CNPE. Para esse primeiro ano, a previsão era de 1%, e aí isso pode chegar até 10% ao longo do tempo. Existem vários pontos em aberto. Por enquanto, o MME ainda não divulgou a minuta que vai autorizar a ANP a regular. Então, a gente tem uma série de questões que ainda não foram endereçadas. Por exemplo, esse 1% ele pode ser atingido esse ano? Existe biometano suficiente disponível no mercado? Se não existe, qual que vai ser a meta? Como ela vai ser medida? Como essa meta vai ser calculada? A gente ainda não tem esses parâmetros definidos. O mandato, a lei que criou o mandato, prevê que você tenha a criação do CEGOB, que é o atributo ambiental do biometano. Sim. Ou seja, você tem um certificado separado da molécula, que fica com a parte renovável, e você pode vender só a parte energética do biometano separada. O que vai ser esse CEGOB? Quais são os dados que esse certificado vai trazer? Qual que vai ser o valor de mercado dele? Tudo isso ainda está muito em aberto. São coisas que o mercado precisa saber para poder tomar decisões. E, ao mesmo tempo, são coisas que, até o final do ano, vão se desenvolvendo enquanto o mercado toma decisões. Para esse primeiro ano, não é possível esperar que tudo esteja definido para aí decidir o que vai ser feito. Por isso mesmo que a Petrobras já abriu, por exemplo, uma chamada pública para saber qual que é a oferta de biometano. A Petrobras vai ser a principal compradora desse mercado, porque ela é a principal produtora de gás natural no Brasil. Mas é isso, ela abriu uma chamada pública, ela coletou as informações do mercado, do que existe, do que está disponível de biometano e qual que seria o preço. E ela ainda não seguiu para a fase de negociações. Sim. Ela ainda está trabalhando na fase de negociações porque, de fato, enquanto a regulação não avança pelo menos um pouco mais, é muito difícil para as empresas tomarem decisões. Sim. Então, essa chamada serviu como um mapeamento do mercado, como ele está hoje, como se vê daqui a um futuro curto, né, de curto prazo. Foi um primeiro retrato que a gente teve do que de fato vai ser esse mandato. E, Lucas, dado isso que a Rebeca comentou, você vê que esse mandato possa transformar esse mercado de biometano? Como é que ele está funcionando hoje? Como é que é essa negociação? Que tipo de referência de preço, por exemplo, está se usando? Então, Betina, eu acredito que sim. O que acontece é que hoje nós temos um mercado em desenvolvimento. E, como todo mercado de desenvolvimento, ele tem que partir de um primeiro ponto. Os primeiros projetos, eles foram criados usando um preço de referência, ou seja, um preço que poderia garantir o retorno sobre o projeto de construção de uma planta de biometano. E esses preços são reajustados com base na inflação, que seria um IPCA, um IGPM. Também hoje começamos a ver projetos que estão sendo precificados com base numa referência de petróleo, por exemplo. Mas o que é muito importante é que o mercado está se desenvolvendo, ele está criando vida própria e ele vai começar a ter uma dinâmica cada vez maior da sua própria oferta e demanda, principalmente com o mandato, que vai incentivar cada vez mais produção, e com os outros usos. Então nós começamos a ver outros usos, como a substituição do diesel, a substituição do próprio gás natural, de outros produtos. Então o biometano ele não só é um produto em si para a geração de energia, mas também pode ser um insumo para a produção de um SAF,
de um hidrogênio verde ou de qualquer outro energético, qualquer outro bioquímico. E com isso existem predisposições diferentes para pagar. Sim. Com essas predisposições diferentes, o que é muito importante entender é quais são essas paridades. Então, talvez uma pessoa que esteja substituindo uma empresa que esteja substituindo um diesel tem uma predisposição para pagar muito maior do que alguém que está substituindo um gás natural, por exemplo. E isso é um pouco do que a gente tenta mapear. Então, quais são as predisposições para pagar e como cada mercado vai se comportar, tanto o mercado voluntário quanto o mercado obrigado. É interessante perceber o quanto o mandato empurrou o mercado para precificar um pouco mais por oferta e demanda. Porque com a criação desse comprador obrigado, você teve, um incentivo, né, à compra, que resultou, pelo menos nesse momento, numa percepção de que o preço estava mais alto. Porque você teve um aumento na demanda sem aumento na oferta. Né? Então, é interessante pensar nesse crescimento, nesse amadurecimento do mercado nesse momento. O relatório que a gente faz, né, o Argus Brasil Gas Markets, ele, desde 2021, ele traz uma série de indexadores de preço, tantos indexadores internacionais que são usados no mercado de gás como um todo, mas também traz preços calculados de gás natural, tem preços calculados de biometano já há mais de um ano. E agora eu sei que no pipeline a gente está desenvolvendo preços reportados de ambos os mercados. Como é que essa estrutura de mercado que ainda está tão em aberto e, na verdade, é influenciado por outros mercados, de outros energéticos também, como é que essa construção dessa metodologia e como é que está sendo feito esse reporte de preço? A gente tem contato com o mercado, apesar dele ser um mercado pouco líquido e um mercado com poucos participantes, a gente consegue falar com uma grande variedade de participantes desse mercado, porque ele naturalmente acaba não sendo um mercado só de compradores e vendedores, né? Ele tem pessoas ali no meio também intermediando, ajudando projetos, então a gente consegue ter uma visão bem ampla do mercado e com isso a gente consegue ter impressões e informações não só sobre os negócios que estão sendo fechados, mas também sobre a percepção dos preços. Porque, de novo, citando o exemplo da chamada pública da Petrobras, é muito claro, por exemplo, que depois desse incentivo, desse primeiro momento de percepção de que, de fato, a demanda vai aumentar aqui, hein? Você tem os produtores mais confiantes para cobrar um preço mais alto. Sim. E acreditando que o mercado vai pagar, pressionando o mercado para pagar. Em outros momentos, você vê, por exemplo, uma ação da inflação, um foco menor das empresas em ESG, impulsionando o preço para baixo. Então, a gente está em conversas com o mercado constantemente, batendo esse papo, perguntando o que eles estão vendo, para capturar essa variação. Então, quer dizer, é um momento crucial, né? De definição um pouco de expectativas também, de ver como isso vai se consolidar a partir de 2026. Aí eu queria até fazer essa pergunta para você, assim, como é que o mercado se beneficia de uma precificação, de um indexador de preços que acompanha a dinâmica desse próprio mercado na sua estrutura em si, que não seja inflação? Primeiro eu queria reforçar o que a Rebeca comentou, então nós temos feito um mapeamento aí de ponta a ponta do mercado, então tanto olhando o mercado a montante quanto a jusante, para entender como essas dinâmicas estão funcionando. E eu acho que o principal benefício é você ter um indicador que reflete justamente o que está acontecendo nesse mercado. Porque, como você comentou, quando você traz um indicador de fora, talvez tenha algum ponto geopolítico, que hoje em dia tem acontecido muito, ou alguma variação em outro continente, até que você acaba importando essa volatilidade para dentro do seu mercado, e não necessariamente é algo que deveria estar acontecendo dentro do seu mercado. Sim. E principalmente trazer o ponto que a Rebeca mencionou, de oferta e demanda. Então, se você tiver uma oferta restrita, que é o ponto que acontece hoje, então você tem projetos acontecendo, mas tem um pipeline grande de novas usinas que vão entrar, mas hoje elas não estão produzindo. Você está vendo uma demanda cada vez maior aparecendo, ainda mais pelos mandatos, que o trabalho desses mandatos são basicamente fomentar essa oferta. Você vê que o mercado ele começa a ficar cada vez mais apertado. E com o mercado mais apertado, o preço da molécula tende a se valorizar. Se você está simplesmente reajustando o preço da sua molécula com preço fixo
e uma inflação, não necessariamente você vai ver essa valorização no preço da sua molécula. Assim como se existe alguma mudança drástica na regulação, o preço dessa molécula pode cair. Então, é muito importante você ter um mercado, um indicador que ele basicamente reflete esse mercado. Porque aí os participantes desse mercado eles conseguem indo se ajustando de acordo com o que vem acontecendo. Então, regulações novas, novas demandas, e tudo isso vai estar refletido, contido nesse indexador. O que trazer um indexador de fora basicamente não vai refletir. Eu me lembro de você falando, a inflação não dá marcha ré. Então, é isso, né? É sempre para mais. E aí, pegando um pouco esse gancho do Lucas, assim, tem esse pipeline que já está previsto, né, de novas produções, assim, e a gente tem visto que essa produção futura já está até negociada, comprada, né? Então, como é que você está vendo esse mercado? Assim, quer dizer, já está... Desafiador falar do futuro desse mercado, porque existem muitas questões em aberto, que a gente já falou no começo, né? Eu acho que existe uma aposta muito grande na entrada de nova oferta, porque também existe uma percepção de que existe mais demanda do que oferta nesse mercado, porque, teoricamente, é do interesse de todos descarbonizar. Tem agora essa demanda do governo, que o governo impôs, né, através do mandato. Então, existe uma expectativa de alta no mercado, ao mesmo tempo que existe uma expectativa de que, com a entrada dessas plantas, essa alta fique menos acentuada. Ao longo do tempo, você tem também a amortização das usinas, né? A partir do momento que as usinas se pagarem o seu investimento, você tem uma possibilidade, uma flexibilidade maior para negociar preço. Hoje elas ainda estão nesse momento de tentar fechar negócios que justifiquem o investimento que foi feito. Um preço final baseado no seu capex, né? Que às vezes é um problema para o mercado, porque existem momentos em que a disponibilidade para pagar, principalmente no setor privado, não está alinhada com o que foi investido ali naquela usina. E você vê que existe uma primeira onda, né? Um capex muito elevado, o mercado ainda aprendendo, assim, e existe essa expectativa de que esse investimento seja um pouco menor e o preço final possa se representar um pouco, cair um pouco em relação a isso? Sim, mas com ressalvas. Eu acho que, por um lado, sim, a gente teve... O pessoal que veio primeiro, que fundou as primeiras usinas, que fez esse investimento quando ninguém estava fazendo, obviamente cometeu alguns erros, alguns acertos, e isso foi se calibrando. Hoje em dia as usinas já entram, de alguma forma, sabendo como funciona esse mercado, é muito mais claro. Ao mesmo tempo, construir uma usina de biometano é muito caro. O equipamento que vai purificar esse biometano não é um equipamento barato, mesmo que você acerte. Então, mesmo que exista uma expectativa de que as usinas de agora sejam mais eficientes de alguma forma na sua implementação, é importante dizer que é um desafio as usinas de biometano se pagarem. O CAPEX continua sendo um empecilho. É por isso que o Fundo Clima, por exemplo, do BNDES, vem atraindo tantos participantes, ganha tanta atenção nesse setor, né? Porque realmente precisam de ferramentas para viabilizar esse mercado. Também é nessa toada que vem o mandato do biometano. Você tendo uma âncora de demanda, você sabendo que vai ter um consumidor, com certeza, para o seu biometano, é mais fácil fazer esse investimento. E eu acredito que tudo isso remete, de novo, à importância de ter uma precificação própria de mercado. Com certeza. Porque, de novo, como eu comentei, dependendo do uso específico que você vai fazer para o biometano, a utilização, o mercado pode ter uma predisposição diferente de pagar. E o que o produtor de biometano precisa fazer hoje é maximizar. Então, ele tem que buscar onde seu biometano vai valer mais. Seja substituindo o diesel, seja numa aplicação para produção de SAF, para aviação, combustível marítimo. E, ao mesmo tempo, onde que isso vai ser viável, né? Como que você encontra um cliente que não só quer pagar o preço que você quer vender, mas também que você consegue atingi-lo logisticamente sem que estoure esse orçamento. Certo. Frete é um desafio muito grande. Pois é, eu queria pegar esse gancho do investimento, né, do desafio do investimento, né, nas plantas, e também existe um desafio de distribuição. É óbvio que existe uma estrutura de gás natural, de distribuição com pipelines, etc., que o biometano pode se beneficiar,
mas existe o desafio da distribuição small scale, até para encontrar esses mercados que têm um potencial maior de precificação. E também a história do biometano sendo gás caipira, né? Que pode a interiorização do gás no Brasil sendo feito pelo biometano. Então, como é que você vê a questão da logística de distribuição como um fator de aceleração ou de mais uma dificuldade para o mercado? Perfeito, Bettina. Eu acho que você tocou num ponto super importante, porque quando a gente olha toda a infraestrutura de distribuição de gás no Brasil, ela está basicamente localizada mais perto da região da costa. Sim. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, até mesmo distribuição de outros combustíveis líquidos, como por exemplo o diesel, o próprio etanol, em determinadas regiões acaba sendo um grande desafio. Então o biometano ele chega aí como um energético muito interessante, onde você pode produzir ele a partir de uma gama de biomassas aí, e que você pode ter ele mais perto e mais competitivo em determinados bolsões. Então, o que a gente vê no Brasil é que existem bolsões hoje, onde esse combustível ele acaba sendo muito mais eficiente do que o próprio diesel, o próprio gás natural, o próprio GLP e outras alternativas. Então, o que a gente vê é que não existe uma bala de prata. O que vai acabar acontecendo você vai ter um energético que ele vai ser mais competitivo em determinada região. Basicamente, o que a gente precisa investir hoje é numa complementação desses energéticos. Então, o biometano é uma das soluções de descarbonização, junto com outras soluções como biodiesel, etanol, HVO, SAF, que muito se fala. E você tem aí a oportunidade de usar ele em regiões onde ele vai ser mais competitivo. Em outras regiões ele vai acabar sendo menos competitivo e que você vai preferir outro energético, o que é natural. A gente também está desenvolvendo um indicador nacional de gás natural no Brasil, né? Então, como é que fica essa relação do biometano diante de um mercado livre de gás natural um pouco, não digo pulsante, mas que ganhou um pouco mais de ritmo nesse último ano? Isso vai ser uma dinâmica muito interessante da gente acompanhar, porque assim como o biometano acabava importando indexadores de outros mercados, como muitas vezes petróleo, ou usando um preço basicamente fixo com um reajuste de inflação, o mercado de gás brasileiro ele também acaba importando muitos indexadores de fora. Sim. Que é o caso de usar indexadores europeus ou mesmo asiáticos. E, de novo, trazendo toda a questão geopolítica, todos os movimentos mais recentes, você acaba vendo uma certa dinâmica de mercado muito mais volátil que você acaba trazendo aqui para dentro. Quando você olha a criação de um indicador de mercado spot para o gás natural, esse indexador ele acaba sendo mais focado na oferta e demanda desse dia. Então, a dinâmica de mercado desse dia, dessa semana. Então, o que você vai ver são esses mercados se comportando de uma forma totalmente diferente do que você costuma ver. Isso vai trazer muitas novidades, muitas arbitragens e muitas oportunidades também para o produtor, para o transportador, para o distribuidor. E, de novo, é por isso que nós temos esse approach de acompanhar a cadeia inteira, para entender como essas dinâmicas vão evoluindo e como a gente pode trazer mais transparência e também mais informação para esse decisor que está lá na ponta, tomando a decisão no dia a dia, em cada um desses elos da cadeia, para maximizar os seus ganhos. A proposta é exatamente essa, né? A gente ir acompanhando e em algum momento poder olhar para trás e ver como ele se comportou e começar a ver o que influenciou. Você já tá vendo isso no dia a dia, Rebeca? Eu acho que sim, Bettina, dadas as devidas proporções, porque de fato é um mercado muito novo, é um mercado que está ali se estruturando, mas eu acho que começa a ficar muito claro quais que são os momentos dessas commodities, né? O que faz com que um produtor de biometano fale, não, agora eu consigo dar uma forçada nesse preço, eu consigo colocar um preço mais alto e eu sei que alguém vai pagar. O que faz um comprador de gás natural virar e falar, não, agora eu vou ter que ter uma posição mais firme de que eu não vou negociar essa molécula nesse preço porque eu sei que tem alguém vendendo mais barato. Eu acho que a gente começa a ver quais que são fatores que influenciam esses mercados e, de fato, não são os fatores que influenciam esses indicadores internacionais. Sim. O Brent, ele tem uma resposta muito clara
ao que a OPEP faz. Geopolítica em geral. As tarifas do Trump, o que está acontecendo no mundo. E não que essas coisas não tenham influências indiretas nesses mercados, mas a gente sabe que não é isso que mexe com a nossa oferta e demanda de gás natural e biometano no Brasil. Certo. Quer dizer, a referência de preços que são confiáveis e realmente refletem a dinâmica do mercado que essas pessoas estão atuando é essencial para ter uma segurança, né? De como é que isso está sendo feito, como a precificação está sendo feita. Fazer projeções, saber no que você vai investir. Eu acho que todo mercado ganha muito tendo referências de preço que realmente falam dessas commodities nessa geografia, né? E principalmente olhando para o mais longo prazo, porque quando você tem uma referência e ela começa a se solidificar nesse mercado, ou seja, todos os participantes de mercado começam a reconhecer essa referência, começam a usar, você consegue desenvolver produtos derivados a partir disso. Então seria uma precificação no mercado financeiro para fazer alguma forma de ferramenta de proteção, um hedging, e você consegue cada vez mais agregar instrumentos para esse produtor, para esse comprador navegar nesse mercado. Então eu acho que acaba sendo positivo como um todo. Fica um mercado mais sofisticado, de certa forma. Exatamente, né? Cada vez mais sofisticado, e esse mercado ele começa a ganhar uma gama de ferramentas, uma caixa de ferramentas que esse mercado pode trabalhar e no futuro cada vez mais se desenvolver, ganhar liquidez e ser cada vez mais utilizado. Bem, a gente vai acompanhar tudo isso. Obrigada, Lucas. Obrigada, Rebeca. Foi um prazer conversar com vocês. Esse episódio de Falando de Mercado e os demais episódios estão disponíveis no canal da Argos no YouTube e no site argosmedia.com.